Bom dia meus amigos, sou o Martin, é um privilégio estar aqui mais uma manhã, que bom poder ter esse tempo de música assim, né, de ambiente gostoso com os irmãos, muito bom, né, vale muito a pena fazer parte da igreja, né. A gente vai ver um pouquinho hoje sobre algumas coisas assim, até estava falando com a irmã, né, o tema do sermão, né? Uma vida que vale a pena. Uma vida que vale a pena. Ao longo da semana, a gente reflete muito, com coisas pequenas até, sobre se algo vale ou não a pena ser feito, né? A gente faz isso com muitas coisas. Com uma coisa que a gente compra, por exemplo. Será que eu compro isso ou não, né? Será que vale a pena gastar nisso ou não? Seja uma comida, seja uma coisa maior. Às vezes com coisas pequenas, né? Tem gente que é mais mão fechada, né? E acha que vale a pena poucas coisas, né? Poucos investimentos, né? Tem gente que acha que tudo vale a pena, né? Vamos comprar isso aqui, vale a pena, e vai gastando. O caminho que você vai usar, né? Será que vale a pena ir por aquela rua ou pela outra, porque vai ter aquilo? A gente, o dia inteiro, durante a semana, pelo menos, assim, não diria o dia inteiro, mas durante a semana a gente fica pensando, né? Puxa, será que isso vale a pena? Aquilo vale a pena? Vale a pena assistir mais um episódio, né, da série? Que horas são? 10, 11 horas já. Será que eu assisto? Porque eu vou estar cansado amanhã. Será que vale a pena discutir, né? Entrar naquela discussão com a esposa, com o marido, né? Ou com um colega de trabalho, com um vizinho, no WhatsApp, um parente, né? Será que vale a pena fazer isso, fazer aquilo, esse investimento, aquele outro? A gente fica refletindo sobre se vale a pena fazer as coisas a semana inteira. E o mote aqui é que a gente não quer desperdiçar, não é verdade? A gente não quer desperdiçar tempo, dinheiro, energia, às vezes, né, para discutir com alguém. A gente sabe que a nossa vida ela é finita, ela é escassa de certa forma. A gente tem essa vida, esse tempo, esse dinheiro, esse momento. E a gente não quer perder tempo, dinheiro, a vida com coisas que não valem a pena. Então a gente fica sempre refletindo, será que isso vale a pena? A pergunta para nós é, será que estou vivendo uma vida que vale a pena? Será que você está vivendo uma vida que vale a pena? Você pensaria, a minha vida ela tem valido a pena? Como é que eu tenho vivido a minha vida? Eu sempre gosto de me encontrar com pessoas bem mais velhas, assim, naquela última curva ali da vida, antes de se encontrarem com Jesus, claro, e perguntar, e aí? Não só valeu a pena, porque essa é uma pergunta meio dura, né, de tu falar da pessoa, não é nesse tom inquisitivo, mas é no tom de crescimento, de falar assim, me diz aí uma coisa que vale a pena. Me diz aí, tu já viveu 90 anos, sei lá, né? Pastores com 60 anos de ministério. Me diz aí, o que vale a pena ser investido? O que você faria de novo? Ou o que, bem pelo contrário, você não investiria tempo, porque não vale a pena? E eu já escutei várias coisas, mas eu acho que de todas as que eu mais escutei, veja só, eu teria orado mais. Eu acho que eu orei pouco, eu escuto muito isso. De pessoas velhas, assim, eu acho que eu orei pouco. Jovem, ore mais. Eu acho que eu orei pouco, né? E a gente fica nessa reflexão, e a nossa vida ela ganha um olhar mais profundo quando a gente justamente se aproxima desses momentos finais ou de despedida. Nos filmes, lembra? Os momentos de despedida, né? Um herói ele vai se sacrificar, vai fazer alguma coisa assim, ou é só um momento que eles nunca mais vão se ver por algum motivo, há uma despedida, um final. Entram aqueles discursos épicos, né, que resumem, olha, de tudo que vivemos, é isso que devemos fazer. Eu gosto muito de filmes, né, lembro de alguns aqui do Senhor dos Anéis, para quem conhece, né, quando Aragorn, que é o rei que vai reinar lá, ele vai ter a última batalha. E aí ele chama aqueles milhares de pessoas e fala assim, haverá um dia em que nós seremos fracos, mas esse dia não é hoje, vamos lutar e tal, e todo mundo vai, né. No Coração Valente também, eles podem tirar a nossa vida, mas não podem tirar a nossa liberdade, William Wallace fala, né? Na Lista de Schindler também, quando vai acabando o filme, e ele olha o relógio, né? Ele olha o relógio e fala, eu podia ter salvo mais um, eu perdi tempo, perdi dinheiro, gastei com coisas que não devia, eu podia ter salvo mais uma pessoa, está aqui meu relógio.
Sempre que alguém está nessa posição final, nessa posição de despedida, nesse clímax, assim, a gente tem uma excelente oportunidade de perceber o que para essa pessoa é o mais importante, o que aos olhos dessa pessoa realmente vale a pena, porque ela está ali, nesse momento, e ela vai te contar. Para mim é isso, o que realmente vale a pena. E é exatamente o que a gente vai ver num episódio na história da vida de Paulo, lá em Atos 20. Se você puder abrir. Atos capítulo 20. Paulo era um missionário, um dos primeiros e maiores missionários que a igreja já teve. E ele fazia várias viagens, onde ele chegava num lugar, passava um tempo ali evangelizando e contando sobre Jesus, sobre o que Jesus fez na vida dele e na história. E essas pessoas iam se convertendo, ele meio que fundava uma igreja ali, preparava uma liderança e ia para outro lugar. E ele ia fazendo esse tipo de missão, de evangelismo. E em algum momento ele voltava ali naquela igreja para dar uma... Como é que tá? Né? E aí, tudo bom, pessoal? Então, as cartas que nós temos de Paulo é um pouco dessa conversa, né? E aí, como é que tá aí em Corinto? Me contem e tal, né? E ele ia tendo esse carinho. Mas aqui, em Éfeso, ele nem vai agora para Éfeso, no capítulo 20, ele está perto de Éfeso, ele não quer perder tempo. Ele chama a liderança de Éfeso, os presbíteros lá, né, os pastores, assim, ele chama os líderes e fala assim, vem cá, eu não vou nem aí porque eu não quero perder tempo, vem vocês aqui onde eu estou, numa cidadezinha perto, ali em Mileto, vem aqui porque eu quero falar umas coisas para vocês. E aí, claro, a igreja vai lá e tal, e aí Paulo conta para eles que esse é um daqueles momentos que a gente estava vendo. Paulo diz, eu nunca mais vou ver vocês, esse é o nosso último encontro. E aí eu imagino a reação daqueles homens e mulheres ali, né? Mas também eu me atento ao texto, porque eu falo, opa, se Paulo, que é Paulo, está num desses momentos em que ele está querendo entregar ali para amigos, pessoas que ele formou e tal, ali, a igreja dele em Éfeso, uma palavra final, assim, daqui a gente não se vê mais, esse vai ser o nosso último encontro presencial. Eu acho que a gente pode aprender lições preciosas sobre o que para Paulo vale a pena. Ele diz lá no 25, e agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. A gente não vai mais se ver. Lá no 37, 38, ele diz, todos choraram muito e abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. E então o acompanharam até o navio. Esse era um daqueles momentos. William Wallace, Aragorn, Schindler, algum desses momentos finais, derradeiros, onde Paulo chama esses amigos, esses líderes e fala, eu quero falar algumas coisas para vocês, porque eu estou dizendo que a gente não vai mais se ver. E eles se entristecem por isso, porque sabiam que Paulo estava dizendo que eles não mais o veriam. Então, o que vale a pena aos olhos de Paulo? O que para Paulo era essa mensagem que, se ele pudesse deixar uma última mensagem, literalmente, para os Efésios, foi isso que ele fez. Bom, Paulo, eu queria notar algumas coisas aqui. Primeiro, ele diz que haverão lágrimas. Paulo, sublinha, deixa claro o sofrimento. Lágrimas, a dor. No 19, ele diz, servia ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus, pelas ciladas dos judeus. No 22 e no 23 ele diz, e agora, impelido pelo Espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Paulo, ele só sabia uma coisa, eu não sei dizer o que vai acontecer, exceto uma coisa, vou sofrer. O Espírito Santo tem me garantido que onde eu chego haverá sofrimento. Eu chego nas cidades e eu tenho a garantia de uma coisa, haverá sofrimento, dores, perseguições. Lá eu encontrarei isso. Então eu não sei o que vai me acontecer, Paulo está falando para os amigos dele de Éfeso lá, eu não sei o que vai acontecer,
mas eu sei que eu vou sofrer, eu sei que vai ter dor. E vocês lembram como eu sofri aqui em Éfeso? Vocês lembram as perseguições dos judeus que eu tive aqui? Nesse cenário perfeito ali para contar, abrir o seu coração, Paulo começa falando da dor. Eu sofri aqui em Éfeso. Vocês lembram? Eu sofri aqui. Com muita humildade eu fui perseguido pelos judeus. Ele começa relembrando esses irmãos da fé, esses sofrimentos e provações que ele enfrentou. A jornada dele lá em Éfeso, ela foi marcada por perseguições, invejas, tumultos públicos na cidade, batalhas, lutas espirituais também. E Paulo faz questão de enfatizar: o caminho da fé envolve dor e lágrimas. Meus irmãos de Éfeso, eu tenho aqui últimas palavras para vocês. Eu quero começar dizendo: há dor, há sofrimento. Vocês lembram como eu sofri aqui? Lembram o tempo que eu chorei aqui, as perseguições, as lutas, tudo que eu vivi aqui? Digo mais, eu nem sei o que vai me acontecer daqui para frente, exceto uma coisa: continuarão havendo perseguições, eu terei sofrimento, terei dor. A passagem de Paulo por Éfeso, ela está ali no capítulo 18 e 19, um pouquinho antes, né? Você pode ter um tempo em casa aí para pegar, né, a essência de como é que foi. Ele não foi o primeiro a chegar ali e anunciar o evangelho, ao que tudo indica, já tinha algum outro cristão ali, pessoas que tinham ouvido falar desse Jesus, né, do caminho. Paulo chega ali, dá uma passadinha uma vez no capítulo 19, aí faz uma viagem. Numa outra viagem ele chega lá e para com mais calma ali. E ele chega primeiro, o processo padrão de Paulo sempre foi chegar na sinagoga, na casa dos judeus, digamos assim, na casa religiosa dos judeus, né? Então ele chegava na sinagoga, ele sendo judeu, chegar num lugar, imagina, a gente chegar na Ásia, num lugar que a gente não conhece, não tem, porque ele era judeu, de uma etnia e tal, ele chegava em outra etnia, né? Então ele, vou começar aqui com os judeus. E a Bíblia fala que ele pregou para os judeus e tal, e eles iam se convertendo, a igreja ia crescendo ali, os judeus iam percebendo a obra de Deus através da vida de Paulo e através das palavras, né, da verdade que Paulo anunciava, até que, claro, alguns judeus perceberam que isso estava atrapalhando o status dele, ou pelo ódio mesmo que o evangelho incita. Eles começaram a perseguir Paulo e expulsaram Paulo. Paulo não pôde mais anunciar o evangelho nas sinagogas, entre os irmãos. Então ele vai para uma escola que tinha ali, uma escola da cidade. E ele começa ali a anunciar o evangelho na escola, de uma maneira mais pública. Esses judeus, eles falavam mal dos cristãos e difamavam, diziam para as autoridades, assim, né, conforme o seu grau de acesso às autoridades, né, podia ser um guardinha aqui da esquina, podia ser alguém maior, mas eles começaram a dizer que os cristãos, esse povo do caminho, como eles eram chamados, ia atrapalhar a cidade, ia causar um alvoroço, eles eram ruins para aquela cidade, começavam a difamar. Nesse lugar também em Éfeso, Paulo ele começou a expulsar muitos demônios. Era um lugar onde o diabo tinha muita ação e dominava muitas pessoas. E Paulo começou a exorcizar, né, a expulsar muitos demônios ali. Isso começou a marcar a cidade começou a perceber que um poder diferente, de fato, o poder de Jesus estava ali presente através da vida de Paulo. Tem uma situação que marca bastante, quando uma família começa a perceber Paulo sendo poderoso, de fato, porque é o que o Espírito Santo estava capacitando ele a fazer, e eles tentam imitar isso. São os filhos de Seva, como a Bíblia os chama, e eles tentam imitar essas expulsões de demônio, e falam, chegam para uma pessoa endemoniada e falam, pelo poder de Jesus e de Paulo, eu falo que você saia dessa pessoa. E em algum momento os demônios olham para aqueles homens e falam, não, Jesus, claro, eu conheço, e Paulo eu conheço também, mas vocês quem são? E batem aqueles homens, surram eles, né? Isso causa um temor maior ainda na cidade. Em algum momento tem uma queima de livros, as religiões da cidade começam a ser abaladas, e isso, por um olhar, é algo lindo. A gente fala, olha como o evangelho está avançando, mas por outro olhar, lá do que a cidade estava vivendo, era um caos. O que está acontecendo? Eles estão destruindo. Até que em algum momento eles enchem um estádio lá e tem uma catarse ali e expulsam Paulo daquele lugar. Paulo tem que sair fugido dali, porque a cidade toda, de fato, começou a ver Paulo. Ou
os cristãos, né, que se converteram, mas vê Paulo como um inimigo. Paulo sofreu ali, com certeza. Não é sem motivo que depois, lá quando ele escreve aos Efésios, na sua carta, que acontece depois, né, ele já está preso, depois desse evento que a gente está vendo aqui, quando ele vai ser preso, ele fala, nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, gente. Lembram como é que era? Lembram quando eu estava aí? Tinham demônios, era uma coisa... Lembra aquela vez que encheu um estádio, né? Não é contra o Pedro, Paulo, José, a nossa luta é contra os poderes dominadores do mundo, né? As forças espirituais. Uma vida que vale a pena, ela não está isenta de dor, não está isenta de sofrimento. Nós, às vezes, queremos essa vida sem dificuldade, sem sofrimento. Nós buscamos Jesus e a sua igreja justamente para encontrar um lugar onde a gente possa eliminar o sofrimento, talvez. Puxa, talvez Jesus vai eliminar a minha dor, eliminar essa dificuldade, as dificuldades, as dores que eu tenho. E há uma frustração quando a dor continua. Mesmo com Jesus, mesmo com a igreja, mesmo se esforçando, vivendo a sua vida. Deixa eu te falar, é assim. É assim, é assim. Não desperdice sua dor. Não desperdice. A dor que você vai ter, ela é garantida. Lembra que Paulo fala, eu não tenho nem respostas para te dar. Paulo está falando assim, eu nem sei o que vai acontecer, o Espírito nem me revela. Ele só me tem revelado uma coisa, que eu vou passar por sofrimentos. O diferente é como eu vou passar por esse sofrimento. Como vai ser a minha postura, eu não posso desperdiçar esse sofrimento. Lá em Hebreus 5, diz assim, durante sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio de seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Jesus sofreu. Jesus foi aperfeiçoado no sofrimento. Não espere viver uma vida com esse Jesus e com a igreja dele, com o corpo dele, sem sofrimento. Não desperdice seu sofrimento se frustrando, achando que você consegue eliminá-lo. A dor e o sofrimento fazem parte de uma vida que vale a pena. O segredo é justamente esse como. Como você vai encarar. Qual tem sido a tua dor? Qual tem sido o teu sofrimento? Como que você tem, entre aspas, aproveitado isso? Como é que você tem vivido esse momento de dor e de sofrimento? Quero te dar 4 dicas sobre a dor e sofrimento. Busque ajuda do alto. Busque ajuda. Dobre os joelhos, fecha a porta do quarto e busca ajuda do alto, como Jesus fez. Jesus buscou a ajuda do Pai. Busque ajuda do alto. Busque ajuda do lado. Empurra alguém aí, agora aí, saindo daqui, terminando esse momento que a gente vai ter durante a semana, fala aí, eu preciso de ajuda, eu estou com dor, eu estou sofrendo. Eu sei, eu não vou eliminar isso, mas eu preciso caminhar com pessoas que entendam que a dor faz parte. E cresça naquilo que você puder. A dor vai te fazer crescer, vai te fazer limar coisas que você deve, isso sim, eliminar da sua vida, tirar, crescer. Cresça com o sofrimento, cresça com a dor. E 4, ajude outros a crescerem com a sua dor. Compartilhe aquilo que você também tem vivido. Bom, Paulo segue nesse discurso épico ali, nesse clímax, né? Ele avança, no versículo 20 ele diz, vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente também, de casa em casa. E no 27 ele fala, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano, toda a vontade de Deus. No 31 e 32, portanto vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. À medida que o discurso avança, Paulo começa dizendo, eu quero garantir de cara já lágrimas. Quero começar com isso. À medida que o discurso vai avançando, Paulo diz assim, eu quero
instar vocês, desafiar vocês e lembrá-los de profundidade na palavra. Profundidade. Lembram quanto eu ensinei vocês? Lembram do estudo que a gente viveu? Profundidade na palavra. Paulo abre o discurso falando da dor que ele sentiu e que eles sentiram, mas ele avança e fala assim: a gente não estava aí brincando de ser crente, brincando de estudar a palavra. Durante esses 3 anos, noite e dia, eu investi em vocês, Paulo fala, ensinando publicamente, num lugar onde as pessoas podiam estar, talvez parecido como o que a gente tem vivido aqui, né, lá nessa escola, nas ruas, mas também de casa em casa, e eu admoestava vocês, exortava, corrigia, puxava, ensinava a Bíblia, confiando que, através da palavra, vocês seriam completos, vocês seriam santificados. Quando Paulo reflete sobre o que realmente vale a pena de ser dito nesse último momento, Paulo reafirma a importância desse aprofundamento do conhecimento de Deus e da sua palavra. Em outras palavras, Paulo diz assim: vale a pena estudar a Bíblia. Vale a pena estudar a Bíblia. Ó, a gente não vai se ver mais, tá? Eu quero dizer para vocês, estudem a Bíblia. Estudem, lembrem o quanto a gente estudou a palavra, estudou a vontade de Deus. Lembra, o estudo começou lá nas sinagogas, e eles não puderam continuar, então eles foram para essa escola e começaram a pregar lá. E depois o grupo foi crescendo e eles faziam de casa em casa. E quando eu olho isso, eu acho interessante o que nós temos podido viver aqui. Nós temos um espaço público, que ainda podemos participar, tem ficado cada vez mais gostoso, de pregação da palavra, de ensino da palavra. Por isso presta bem atenção aqui, eu quero te desafiar, participe dos domingos. A gente, aos domingos, não é só um ambiente de comunhão, de festa, de uma confraria, né, seu Walter, como a gente brinca, né? Não é só uma confraria, não é um lugar para você só rever as pessoas, só marcar como é que vai ser durante a semana, rir, talvez cantar uma boa música, mas nós cremos que existe um compromisso em cada um de nós, como igreja, de estarmos presentes nesses encontros aqui aos domingos. Aqui a palavra é pregada, aqui nós estudamos a Bíblia, aqui como igreja nós temos um alinhamento e vamos para a mesma direção. Paulo disse isso, eu fiquei 3 anos ensinando o máximo que eu pude de Bíblia para vocês. Se eu posso deixar um último recado aqui, invistam nisso, lembrem-se disso, continuem fazendo isso. E quando eu olho para esse discurso, um discurso final de Paulo, e quero retirar lições, essa é uma que fica comigo. E eu quero compartilhar com vocês. Vale a pena estudar a palavra, estude a palavra aqui com a gente no domingo, mas também de casa em casa, percebe? Paulo falava, olha, eu estou aqui no público, mas eu também estou de casa em casa. Qual foi a última vez que você estudou a Bíblia na sua casa? Como é que está o estudo bíblico aí na tua casa? Com seus filhos, com tua esposa, teu marido, sozinho, talvez com a tua célula. Você tem ido para a casa de alguém, de casas em casas, participar disso, ir lá e abrir a sua vida, receber a vida de outras pessoas e poder ser ministrado. Você tem participado desses estudos de casa em casa? Não se contente com... Paulo não está falando, não uma quarta-feira qualquer, é o último discurso de Paulo. Se eu posso falar só uma coisa, ele quer falar isso. Estude a Bíblia, procure se aprofundar no conhecimento. Paulo diz, jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso. E aí perceba que um estudo profundo da palavra, um estudo profundo é diferente de polêmicas teológicas. Sabe aquelas polêmicas? Tem gente que viaja e vai atrás disso. Não, porque no original e fica naquilo e remoer e soma um com o outro em números e o povo de Israel que não sei o que, e o número da besta e cálculo por fim, e se perde nisso. Não é isso que Paulo está falando, é o que é proveitoso. A gente tem muita coisa que você pode perder tempo fazendo, estudando a Bíblia, ficando aqui dando voltas e não olhando para o que é proveitoso. Paulo fala, eu fiquei 3 anos aí, mas eu não fiquei falando de coisas à toa. Eu falei do que é proveitoso, se aprofunde naquilo que é proveitoso. Muitos se perdem nesses mistérios e conspirações e o que vai e fica nessa teologia, porque um cara e um vídeo que eu vi no YouTube, no WhatsApp,
Ei, isso aí, deixa eu falar um negócio bem sério, você está perdendo tempo. Isso aí não vale a pena você fazer. Você está perdendo tempo com isso. Estuda a palavra de maneira profunda. Tem uma frase que eu gosto, que é ótima, assim: eu não me preocupo com aquilo que eu leio da Bíblia e não entendo. Eu me preocupo com o que eu leio e entendo. E não consigo fazer. Que eu não entendo, eu não vou me preocupar com isso. Tem tanta coisa. Agora, o que me tira o sono é aquilo que eu entendo. Eu tenho que amar meu irmão. E eu não estou conseguindo. As coisas que são claras, que eu entendo. Se aprofunde nisso. No 27 ele fala: anunciar todo o plano de Deus. Por um lado, tem esses que parecem perder tempo com esses estudos inúteis, vou falar assim, não proveitosos. Por outro lado, tem os que acham que qualquer estudo é inútil e não proveitoso. Isso aí é para pastor, isso aí é para teólogo, essas coisas, isso aí não... eu não vou ficar, isso aí, meu pai fala muito isso, Xande, tipo assim, deixa, isso aí, vai, tu estuda e tal, eu nem vou ficar lendo essas coisas. Lembra que Jesus fala que vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Lá em Oséias, o profeta fala: o meu povo está perecendo, está sendo destruído porque não conhece, lhes falta conhecimento. Homens, prestem bem atenção aqui, homens que não conhecem a Bíblia são fracos e irresponsáveis. Presta atenção aqui, homens, nós, homens que não conhecem a Bíblia, não se aprofundam na Bíblia, são fracos e irresponsáveis. Vão ser levados por qualquer vento, por qualquer doutrina, por qualquer fala de alguém, de um vizinho, a esposa viu alguma coisa, no WhatsApp chegou alguma coisa, e vai indo, porque é fraco, irresponsável, não entende o valor que tem, que o seu conhecimento tem para uma família, para uma igreja, para um trabalho, para a sua própria vida. Os lobos estão aí, Paulo fala. Paulo diz: ei gente, eu estou indo embora e presta atenção, lobos vão chegar aí. Vocês vão ser atacados com lobos. Ele diz isso lá no 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Ele está falando para os pastores de Éfeso, né? Lembra? Cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como pastores para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. É perigoso estar na igreja. É isso que Paulo está falando. Andar na igreja, lembra, já tem dor, sofrimento e tal, mas é perigoso, porque o diabo não está em qualquer lugar, andando ao derredor de qualquer lugar, está ao nosso derredor, procurando a quem ele possa tragar aqui dentro. É aqui que o diabo se preocupa, ele quer atacar a igreja. Há lobos, Paulo fala, haverão lobos. Entre vocês, talvez até um ou outro vai descer ou querer atrair para si mais discípulos e vão falar palavras pervertidas, vão distorcer a verdade. Nós precisamos ter profundidade bíblica, estudo, seriedade no que nós fazemos. Como é que está sendo o teu tempo de estudo bíblico? Quanto tempo você tem gasto na palavra? Está valendo mais a pena investir no Instagram, Face, TV, YouTube, WhatsApp ou na Bíblia? O que está pagando mais? O que está valendo mais a pena? Olhando para o discurso de Paulo, eu te digo, a Bíblia. Participe de um grupo de discipulado, até pensei esse nome para os microgrupos, grupo de discipulado. De um microgrupo, como a gente tem falado aqui, grupo de discipulado, de um lugar onde você consiga estudar a Bíblia e ser confrontado pelas verdades bíblicas. Aí, durante a sua semana, o seu mês, nós temos 3 encontros que são assim cruciais para você se sentir igreja, que nós cremos que é a nossa igreja. Esse, o domingo. A célula, o pequeno grupo, o GT, o grupo que acontece nas casas por aí, e esse grupo de discipulado, microgrupo, um grupo que acontece por aí entre algumas pessoas, homens separados, de mulheres, ou alguns casais, que se reúnem para serem discipulados pela palavra, olharem para a Bíblia e ter um aprofundamento bíblico. Ei, o que a Bíblia fala sobre isso. E aí, Paulo avança, caminhando para o
clímax desse discurso, no 22 ele diz assim: agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é essa: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Quando ele vai fechando esse discurso, ele chama os líderes ali de Éfeso, fala sobre a dor, fala para eles focarem no estudo da palavra. Ele fala assim: agora, o ápice disso aqui, eu quero dizer, a vida ela só vale a pena se ela for vivida para testemunhar da graça de Deus. Eu não considero preciosa a minha vida se não for para cumprir isso. Eu não acho que ela tem valor. Desde que ele chegou lá em Éfeso, o objetivo da vida de Paulo foi levar pessoas ao arrependimento, à fé, a conhecerem Jesus, a graça de Jesus, seu estilo de vida, suas palavras, o seu trabalho, o seu tempo, o seu caráter. Tudo isso era direcionado a um propósito: compartilhar o Evangelho e testemunhar para as pessoas sobre o que Jesus tinha feito por ele, sobre o que Jesus fez por nós, pela humanidade, sobre o que Jesus fez. Ele passou 3 anos anunciando a palavra ali nessa cidade, em Éfeso. 3 anos, e ele fala: o meu caráter, como é que foi aí? Lembram como eu me comportei aí em Éfeso? Ele fala para esses pastores. Eu dei bom testemunho, é o que Paulo está falando. Eu não cobicei prata de ninguém, eu compartilhei roupas, o que eu tinha, eu trabalhei para que outros pudessem também ser servidos ali. Em tudo que eu tenho mostrado para vocês, o meu foco é esse: é fazer com que as pessoas conheçam Jesus pela minha vida, pelo meu testemunho também. Às vezes o evangelismo ele consiste em atitudes. Nós precisamos ter atitudes evangelísticas, posturas que compartilhem o evangelho antes de nós falarmos. Que a nossa vida possa compartilhar o evangelho só pelo aquilo que nós temos feito. O nosso testemunho prático. Como que você pode mostrar Jesus no seu trabalho, na sua vizinhança, para a sua família? Como que você pode demonstrar quem é Jesus para você com o que você faz, antes do que você fala? Com aquilo que você faz, as tuas posturas, as tuas atitudes. E ele vai falar no 21, testemunhando tanto a judeus quanto a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos viver uma vida prática que compartilhe aquilo que Jesus fez por nós. Agora, quando nós falarmos para as pessoas, nós temos que falar o que realmente importa. Tem esse evangelismo mascarado, talvez. É diferente você falar sobre Deus com alguém e você anunciar o evangelho. São coisas diferentes. Paulo fala assim, quando eu falava com judeus, com grego, com todo mundo, eu falava para eles sobre o evangelho, sobre arrependimento, fé, graça. Às vezes nós nos enganamos, nós nos equivocamos achando que nós estamos evangelizando quando nós estamos falando sobre Deus, falando sobre religião, sobre igrejas, sobre postura, sobre moral. Porque isso é errado, né? A bancada não sei das quantas, e viu que o político tal, viu que tá... E a gente começa a falar sobre ou um moralismo, ou sobre religião, ou sobre postura. A gente começa a falar sobre um monte de coisa que está perto de Deus, mas que não é o evangelho que vai salvar essa pessoa. O evangelho é falar sobre arrependimento, sobre fé. A gente se perde falando sobre religiosidade, sobre coisas, costumes, placas de igreja, A gente precisa anunciar sobre arrependimento, sobre fé, sobre graça. Já contei para vocês aqui, mas é uma história que eu vou contar muitas vezes porque me marcou. Eu estava fazendo uma viagem para aprender como uma igreja estava crescendo de maneira orgânica aí nas casas, lá no Paraná. E eu fui abastecer num posto da cidade, anonimamente, claro, né? Eu não ando com uma placa, sou o pastor, estou fazendo isso. Estava ali, e um frentista chegou para mim e começou a falar sobre a vida dele.
Oi, aí, tudo bom? Tá da onde? Tá, falando, eu sou daqui. E ele disse assim, pois é, né? Sabe que eu sofri um acidente ano passado e me machuquei aqui, ó. Levantou, quase morri. Tá, tu vai escutando assim, né? E ele não ficou rodando. Nossa, esse governo tá ruim, né? Não, eu quero te contar uma coisa que aconteceu com a minha vida. Isso, eu quase morri. E graças a Deus, Jesus me salvou. Porque se eu tivesse morrido sem Jesus, eu ia para o inferno. Sabe disso, né? Que se morrer vai... Eu sei, amém, irmão, eu concordo, eu amo Jesus também. O que você vai fazer hoje à noite? Era um frentista, eu estava abastecendo o posto ali. O que você vai fazer hoje à noite? Tem encontro lá em casa, tem célula lá em casa. Não quer lá em casa para ouvir falar mais sobre o que ele fez na minha vida? Eu lembro de assim, chorar e falar, é isso, cara, é isso aqui que eu quero viver. Ele não ficou rodeando, não ficou contando, não ficou polemizando. Ele contou o que Jesus fez na vida dele e o que ele pode fazer na minha. O nosso testemunho, ele transforma a nossa realidade, as pessoas ao nosso redor. Lembra o que aconteceu com Paulo? Ele transformou aquela cidade. Aquela cidade foi abalada pelo que ele estava fazendo, essa expulsão de demônios, e começou a criar esse movimento. A Bíblia conta que as pessoas levavam toalhinhas, sabe isso que algumas igrejas têm feito e vendido? Toalhinhas, passavam em Paulo e eram curadas, porque o Espírito Santo tinha decidido agir poderosamente naquela cidade através da vida de Paulo, e estava transformando tudo. E aí gerou essa inveja, pessoas que queriam ter esse poder também e tal. Isso gerou um temor tão grande, como eu te falei, que eles queimaram livros. Eles chegaram a queimar 50 mil dracmas em livros. Uma dracma era um dia de trabalho. Tá quanto um dia aí de um chapa, né? Um trabalho manual. 50 mil dias em livros foram queimados na praça pública. Paulo transformou aquela cidade. Você testemunhar, você falar sobre Jesus, sobre o que ele fez na tua vida, você ser usado por Jesus, vai transformar a tua realidade. Você sonhe comigo isso. Ei, quero ver a gente sonhando em ver casas que são lugares de transformação. Pessoas sendo batizadas aí na tua casa, sendo convertidas, transformadas. O mundo sendo, ocultismo, que era os livros, né? Prisões, o diabo sendo afastado da nossa cidade, da tua realidade, porque a luz está entrando através do teu testemunho, através da tua casa, através da tua boca. O diabo vai lutar contra você. Lembra que eu falei na oração? O diabo tem se levantado. Jesus nos antecipou isso. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. O meu sonho, o nosso sonho como liderança é ver as nossas casas, a nossa cidade sendo alcançada pelo nosso testemunho, pela nossa boca, porque por aí tem um monte de gente que tem aberto as suas casas, tem aberto a sua vida, tem compartilhado, não girado em volta, tem falado sobre arrependimento. Eu quero te contar o que Jesus fez na minha vida. Se quiser ir lá em casa, inclusive, como esse rapaz fez comigo. Não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, Paulo fala. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Você pode imaginar o impacto que esse discurso teve na vida daqueles irmãos lá em Éfeso? Paulo chamando eles para esse último encontro, falando, a gente não vai mais se ver, tá? Eu quero deixar isso bem claro para vocês. E eles, não, Paulo, não, a gente não vai mais se ver. Eu tenho convicção disso. Eles choram por causa disso. E Paulo só quer deixar um último discurso. Eu quero falar o que vale a pena aqui, porque eu não tenho tempo para perder. Vai ter dor, lágrimas virão, vocês vão sofrer. Eu só sei disso, gente, que eu tenho sofrido, vocês lembram e vocês vão continuar sofrendo. Não desperdicem as lágrimas, a dor, o sofrimento de vocês. Não se frustrem achando que não vai ter. Se aprofundem, não fiquem no raso, lembra o quanto eu investi, Paulo diz, 3 anos, noite e dia, investindo, em estudar a palavra, em se aprofundar na palavra, e lembrem do testemunho, porque no fim das contas é isso que vale para mim, Paulo está falando, a minha vida, ela não tem peso, eu prefiro morrer do que desperdiçar a minha vida, ela não tem peso, não tem
valor se eu não cumprir a carreira. Eu prefiro morrer. Ela não tem valor se eu não viver a vida que Jesus me chamou para viver. Que vida é essa? Testemunhar do que Jesus fez. Testemunhar do que Jesus fez na minha vida, do que Ele pode fazer na tua vida. Esse desafio é o que fica para mim. Quando eu olho para o discurso de Paulo, eu penso, puxa, Paulo não estava brincando. Se Paulo estava falando, eu estou disposto a morrer, ele não estava brincando. A nossa vida aqui é passageira. A gente avalia sobre o que vale a pena a cada pequena decisão, a cada pequena coisa. Eu estou te falando sobre o que realmente vale a pena. Sobre a tua vida ser uma vida que vale a pena. É essa aqui. Amém? Feche teus olhos. Ora sobre isso. Reflete sobre qual desses aspectos talvez Jesus está te desafiando mais. Aonde você tem vivido uma vida que não tem valido a pena. Você tem perdido vida, perdido tempo, perdido dinheiro, perdido energia. Tua vida nisso aqui talvez não está valendo a pena. Ora agora, abre teu coração. Jesus, revela para mim. Não só o que, mas como crescer. Nós queremos ser uma igreja que vive uma vida que vale a pena. Se envolva com isso, se envolva com o que vale a pena, não perca tempo. Participe dos domingos, participe dos encontros da igreja, participe de tudo isso, mas vai além. Vai no teu compromisso de viver uma vida, de compartilhar aquilo que Jesus fez. Não perca tempo falando de outras coisas, estudando, buscando, sofrendo errado. Deus, nós somos impactados da mesma maneira com que aqueles primeiros irmãos lá foram. Eu imagino o peso que a palavra de Paulo teve para eles chorando, abraçados em Paulo, com a convicção de que não o veriam mais, mas desafiados por uma palavra poderosa, por uma palavra que afasta, exclui tudo que não importa, todo o detalhe, toda a besteira, tudo aquilo que talvez até pode ser bom, mas não é a hora de falar. Agora é hora de dizer o que realmente vale a pena. Uma palavra cirúrgica. Deus, que essa palavra possa ecoar na nossa igreja, nas nossas famílias, nos nossos corações, para que nós possamos, sim, Deus, avaliar a nossa vida e, como Paulo, falar, eu prefiro morrer do que desperdiçar minha vida, do que perder minha vida fazendo coisas que são eternamente inúteis. Nos ajuda, Deus, a termos um senso como igreja de importância, urgência, seriedade da missão que o Senhor nos deu. Nós te amamos, Deus, e queremos viver tudo isso, mas também reconhecemos que somos fracos e frágeis. Eu consigo ver o coração de muitos aqui, porque o meu é assim, talvez frágil, olhando e falando, puxa, eu não consigo viver tudo isso. Deus, me capacita, porque é muito. É uma vida que, se o Senhor não fizer agir por nós, nós não conseguimos. Por isso estamos aqui agora pedindo, Deus, por favor, que o Teu Santo Espírito, Deus, nos derrame esse poder, nos derrame essa ousadia, essa coragem, nos encha, Deus, de uma convicção do que realmente importa. Deus, nós não temos isso lá dentro quando olhamos. Nós precisamos que o Senhor venha do alto e encha os nossos corações com essa convicção. Tenha misericórdia dessa igreja, para que nós possamos alcançar essa missão, Deus. Nós te amamos e queremos viver essa vida com alegria, Deus. Em nome de Jesus. Amém.